Salve, salve, galera! Sextou com Terapia, o primeiro podcast sobre terapia do estado do Espírito Santo. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Alexandre Ximenes, terapeuta, mas você já me conhece. Vai estar aqui o meu contato. Trabalho com mulheres, trabalho com clínica e hoje estou com, mais uma vez, duas super convidadas. Não poderia deixar passar, né, pessoal? Duas doutoras estão nessa mesa. Estamos no mês da mulher. E no mês da mulher, quem manda no Sextou com Terapia são as mulheres. Na verdade, sempre é a mulher, né? Sempre quando a Elisângela está aqui, ela manda. Mas o Diegão está aí hoje de novo. Então, hoje nós vamos falar tudo que você precisa saber e não sabe sobre a psiquiatria, sobre remédios, sobre o tratamento. A gente vai falar que psiquiatria não é somente para transtorno. Você vai ouvir uma especialista, médica psiquiatra. Vou apresentá-la já. Vou passar para ela, a doutora Eduarda Magés, que é mais uma vez um prazer tê-la aqui conosco. Já é a segunda vez, na verdade, já é a terceira vez que ela grava, mas agora a segunda como entrevistada de novo. Doutora Eduarda Magés, psiquiatra. Não se iluda com esse rostinho, tá? Isso aí é muita experiência, atende aí em vários lugares do estado. Se apresente, fica à vontade, passe suas especializações, aquilo que você faz, tá? Olá, sou a doutora Eduarda Magés, que é um prazer estar aqui de novo. Quero te agradecer, Alex, por essa oportunidade. E eu sou médica psiquiatra, né? Atuo na área da psiquiatria, principalmente com adolescentes, acima dos 16 anos, adultos e idosos. E trabalho principalmente na área da ansiedade e da depressão. Mas também atendo, né, toque, transtornos de personalidade, bipolaridade, esquizofrenia, burnout, insônia e várias áreas aí da psiquiatria. Tem tudo, melhor. Estamos aí ajudando em tudo. Eu atendo, né, atualmente em Vitória, mas também atendo em Cariacica e em São Mateus também. O prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Estou com duas mulheres aqui super ocupadas. Eu sei que a doutora Eduarda... esse aqui foi difícil para trazer, tá? Não tem noção a agenda cheia. Tá? Temos uma coincidência, trabalhamos também na terapia com tudo, mas coincidentemente trabalhamos muito com ansiedade e depressão. Também conversamos muito, né, Duda, sobre isso. Sim. Mas estou com outra super convidada, a doutora Tatiane Zucon. Ela vai se apresentar aqui, biomédica, especialista em beleza. Doutora Tati, por favor, se apresente mais uma vez. Olá, tudo bem, gente? Estou aqui mais uma vez. É um prazer estar nesse podcast maravilhoso aqui. Eu me chamo Tatiane Zucon, doutora Tatiane Zucon. Sou especialista aí na área da beleza, né? Embelezamento feminino, principalmente. E tô aqui de novo com a Eduarda. Acabei de descobrir que eu preciso dela. Eu não sabia psiquiatra, eu tratava insônia. Descobri agora. Então, eu preciso dela. De vez em quando eu tenho umas insônias, enfim, é isso. Que bom, isso é importante. Psiquiatra trata, terapeuta também. E por isso que é tão importante esse trabalho multidisciplinar. E esse podcast, mais uma vez. O podcast é seu, doutora Eduarda Magés. Como você quer começar? Bom, o que a gente planejou, né? Eu quero começar aqui falando um pouquinho por que existe esse tabu com a psiquiatria, porque a gente sabe, né, que hoje em dia muitas pessoas têm resistência em procurar consulta psiquiátrica. Sim. E por que isso acontece, de onde que isso vem? Isso começou, na verdade, desde da história da psiquiatria, né? Porque existe uma história que nem sempre foi tão humana, né? Nem sempre foi tão acolhedora da psiquiatria. Então, existiam dos choques que, né, os pacientes ficavam... Existiam alguns tratamentos que eram um pouco mais brutais, mas que hoje em dia a gente sabe que é totalmente diferente, né, gente? E além disso, além da história da psiquiatria lá, né, lá do passado, a gente vê também muitas questões de estereótipo negativo do paciente psiquiátrico. Então, às vezes passa num filme, às vezes passa num programa de televisão, alguma coisa assim que leva a gente a ter uma visão distorcida do paciente psiquiátrico. Mas a gente sabe que paciente psiquiátrico não é só paciente grave. Então, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Quando a gente deve procurar uma consulta, porque não é só quando os sintomas estão exacerbados, quando é um paciente ali, né, que tem alucinações, que tem sintomas graves. Mas sim, quando você sente algum desconforto, alguma coisa que não vai bem com você, então você já pode ficar à vontade para procurar uma consulta psiquiátrica também. E aí acaba que muitos pacientes, eles têm dúvidas também sobre a eficácia do tratamento, sobre como são os efeitos colaterais, sobre quanto tempo isso dura, sobre a dependência das medicações, né? Vou ter que tomar esse remédio para a vida toda? É uma pergunta que eu escuto muito. Então, hoje a gente vai desvendar um pouquinho e desmistificar isso daí.
A gente tem uma sensação de que a psiquiatria é algo pesado, né? E não uma prevenção também. E pelo que eu tô vendo, a psiquiatria também trabalha um pouco preventivo, a saúde mental. Exatamente. Quando o paciente, assim, ele vê que alguma coisa ali já não tá indo bem, se ele não tá conseguindo ter aquele desempenho, né, mental igual ele tinha, se ele não tá dormindo como antes ele dormia, se ele não tá tendo um sono satisfatório, se ele tá se sentindo mais irritado que o normal, tá sentindo que o raciocínio tá um pouco mais lento que o normal. Então, tudo isso já é um sinal de que a pessoa já pode procurar. Às vezes não vai nem precisar usar uma medicação, mas vai ter uma orientação, vai ter um suporte ali de um profissional avaliando e falando ali tudo que ele precisa. E principalmente, né, que a doutora Eduarda Majewski, o Duda, ela tem informação e ferramentas aí dentro da programação da linguística suficiente para te ajudar também. Eu sei porque eu fiz também. E a gente não formamos juntos, mas eu não fui anjo, mas fui lá um pouquinho, assisti lá o Fábio. Participei um pouquinho da formação da Duda também. Eu sei que é uma profissional muito competente, assim como a Tati também. E você falou de sono, né? Assim, eu acho que quando o paciente ele chega no consultório e fala assim, eu não tô conseguindo dormir, para mim é o sinal vermelho. Para mim é o sinal vermelho, porque sono é tudo. Se a pessoa não dorme bem, ela não vive bem. Exatamente. Então, a pesquisa da revista Science, a revista mais importante de saúde mental do mundo, Tati e Duda. Eles fizeram uma pesquisa, como sempre, 3 grupos de pessoas pegaram, um grupo dormia 8, outro 7 horas, outro 6 horas. Aí foi perguntado a esses grupos durante um tempo, vocês estão bem? Não, tá todo mundo bem. Nós estamos bem. Não, estamos criando. Aí foram realizar uma ressonância magnética nos 3 grupos. O grupo de 6 horas, o nível de criatividade, inteligência emocional estava baixíssimo. O nível de explosão e violência desse grupo de 6 horas, a médio e longo prazo, estava muito alto. O grupo ali de 7 horas melhorou um pouquinho, mas o grupo de 8 horas conseguia dormir, fazer uma higiene do sono. Eles conseguiam criar inteligência emocional, eles respondiam melhor, eram grandes líderes. Como é importante dormir. Como é importante a gente ter mas para dormir a gente precisa de uma higiene, né? A gente precisa primeiro... Exatamente. Né, Duda? Essa privação do sono é um perigo, né? Porque realmente a pessoa fica mais irritada, a pessoa fica mais indisposta, a pessoa não tem disposição para fazer aquilo que ela gosta de fazer, daquilo que ela acaba perdendo um pouco do prazer nas coisas também. Então, o sono, assim, é essencial. Claro, existem os casos que têm insônia separada, né? Uma insônia isolada ali. Mas podemos dizer assim que, em grande parte dos casos, a insônia ela também está associada a algum outro transtorno, né? Então, muitas vezes a pessoa, assim, será que ela não dorme porque ela deita e ela fica com o pensamento acelerado antes de dormir e aí ela tem essa insônia inicial? Ou, também muito importante, será que ela tá com dificuldade para dormir tarde, mas assim, ela dorme às 3 da manhã, mas ela acorda às 3 da tarde. Então, ela tá tendo um sono de bastante tempo, longo, né? Só que o que tá faltando? A higiene do sono. Isso é muito importante. Então, por isso que eu sempre pergunto para os pacientes, ok, mas como é que é essa insônia? Você deita para dormir que horas? Você dorme que horas? Você acorda durante a noite? Você acorda, levanta que horas? Quando você levanta, o seu sono é satisfatório ou o seu sono é insatisfatório? Então, tudo isso é muito importante. A higiene do sono, por exemplo, né? É importante que a pessoa saia das telas, né? Pelo menos aí 1 horinha antes de dormir. Então, desliga a televisão, sai do celular. Muitas vezes a gente fica vendo muitas informações no celular. Então, vai rolando feed, e aí você vê uma coisa que já fica na sua cabeça, e Big Brother, e um monte de coisa. E tragédia, TikTok. Exatamente. Eu, por exemplo, já até parei de seguir os canais de notícias. Não sigo mais, porque... eu quero ver coisas boas, né? Quanto mais coisas boas a gente vê no dia a dia, a gente traz mais pra gente, a gente tende a se influenciar mais por isso. Mas voltando à questão do sono, da higiene do sono, além disso é muito importante também a questão da alimentação. Então, se a pessoa faz uma alimentação super pesada antes de dormir e logo depois ela deita, difícil, né, dormir também. Então, se ela pratica uma atividade física, apesar que algumas pessoas não sentem tanto, mas se ela pratica uma atividade física... ela vai querer que a gente interprete o sonho como psicanalistas. Não, vocês estão rindo, mas é sério, tá? Na verdade, eu comi muito antes de dormir. Tá vendo? Então, são vários fatores, né? Não é só assim, é uma insônia. Então, a gente tem que investigar isso daí direitinho também. Mas, Duda, eu queria muito chamar a atenção aqui pro caso das mães, né?
que perdem o sono aí quando os bebês nascem. Você pode dar alguma sugestão, porque normalmente é uma fase ali que tem que passar, porque o bebê acorda muitas vezes, mas a mãe fica exausta. Tem alguma sugestão que você pode dar para esse sono ser um pouquinho melhor? Realmente, assim, nesse período de adaptação, né, das mães, até para o que a gente conversou um pouco em uma outra oportunidade, da questão da própria fisiologia da mulher, se adaptando, né, o sono acaba perdendo muito. Nesses momentos é muito importante que a mulher tenha também uma rede de suporte, então uma pessoa ali para poder ajudar, mas também consiga criar uma rotina de sono para o bebê desde pequenininho, né? Então, claro, aqueles primeiros meses não tem jeito, vai ser um pouco mais desafiador mesmo. Mas com o passar do tempo, aproveitar e criar uma rotina de sono para o bebê também, isso faz muita diferença. É bem interessante. Assim, pelo menos as pessoas mais velhas sempre falam, dorme junto com o bebê, ele vai dormir, dorme. Né? Quem te dá o apoio, assim, minha sogra, minha mãe, vai dormir, tá dormindo, vai dormir. Mas nem sempre a gente consegue, a cabeça da gente tá muito acelerada, né? A gente não consegue ter o sono no momento que o bebê tá dormindo. E a insônia, e essa privação de sono, ela pega bastante. A gente fica muito cansada. Duda, prossiga como... Pode trazer aquilo, o podcast é seu. Fala aí pra gente o que você trouxe e a gente vai batendo um papo aí. Bom, vou falar um pouquinho sobre uma dúvida também que eu escuto muito dos pacientes, que é sobre a nomeação das medicações. Por exemplo, antidepressivo. Chega um paciente para mim com ansiedade e aí eu prescrevo um antidepressivo. E aí ele me pergunta, doutora, se eu tenho ansiedade, por que eu preciso tomar um antidepressivo, né? Então acaba que a nomeação das medicações, das classes das medicações, às vezes atrapalha um pouquinho esse entendimento. Mas assim, um antidepressivo é só uma classe de medicação. Mas ela serve para várias coisas, né? Já até tentaram mudar esses nomes aí para não ser muito confundido, mas acabou que não deu certo. Então, mantiveram assim mesmo. Mas um antidepressivo, por exemplo, ele serve para tratar transtorno de pânico, né? Transtorno de ansiedade generalizada, depressão. Então, ele serve para tratar várias vertentes. Isso acontece em várias partes da psiquiatria também, né? Às vezes tem uma medicação que é, por exemplo, um anticonvulsivante, né? Uma medicação para convulsão, para epilepsia, por exemplo. E aí a gente usa dentro da psiquiatria para estabilizador de humor, como estabilizador de humor. Então, nem sempre aquilo ali que o paciente está lendo na bula realmente vai ser para aquilo que a gente está usando a medicação. Então, por exemplo, um antipsicótico. Às vezes a gente usa para dormir. Terror. É um perigo. O paciente perigo. começa a ler bula e fala, melhor não ler. É melhor não ler. Desiste. Confia no seu médico, entrega seu processo que vai ser mais fácil. Isso também acontece, por exemplo, assim, na cardiologia, né? Que é uma especialidade que as pessoas não têm tabu, que usam os remédios, não tem problema. Tiver que tomar remédio para pressão a vida inteira, vai tomar. Mas um antidepressivo ninguém quer tomar a vida inteira, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, por exemplo, um beta-bloqueador, né? Que é um remédio antihipertensivo, né? Para baixar a pressão. Às vezes a gente usa para controlar tremores, para controlar a frequência cardíaca, usa até para controlar a ansiedade. Então, nem sempre uma medicação que tem aquele nome ali vai estar servindo para você para aquela coisa, pode ser diferente. Então, é sempre importante que o médico também explique para o paciente para que você está usando aquilo, qual é a classe daquela medicação, para que está servindo, quanto tempo mais ou menos aquilo ali vai durar. Então, isso aí é muito importante também. Legal, né? Bacana porque a medicação ela pode servir para vários transtornos, ansiedade, sono. Mas, doutora Eduarda Majewski, Duda, existem, por exemplo, medicações, acho que essa é uma dúvida e um medo das pessoas. Vou tomar uma medicação, vou viciar, vou tomar uma medicação para o resto da vida. Tem medicação que ela vicia, tem medicação que não vicia. Como que é esse você pode explicar pra gente? Claro. Bom, gente, dentro da psiquiatria existem sim as medicações que viciam, né? Então existem, por exemplo, os benzodiazepínicos, que são os famosos clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, que muita gente, inclusive, usa aí com uma certa constância, né? E a dependência nada mais é do que isso, que é esse uso constante, onde a pessoa pode criar uma tolerância. O que é isso, né? Ela tem a necessidade de usar cada dia mais. Então, cada vez mais, ela vai vendo que aquela dose que ela está tomando ali já não faz o efeito que fazia quando começava. E aí a dependência também se caracteriza por uma retirada que causa abstinência. Então a pessoa ela já está habituada com aquele uso constante. Se você tira,
gera abstinência. Então, os benzodiazepínicos são exemplos de drogas, né, que causam isso, de medicações que causam isso. E também as drogas E, que ultimamente tem sido muito utilizada, né? Por exemplo, o famoso Zolpidem, que muita gente utiliza. Inclusive, faz uso abusivo, né, do Zolpidem, que é um perigo também. E a exopiclona. Então, principalmente essas. Agora vem a dúvida. O antidepressivo vicia? Não, gente. O antidepressivo não vicia. Sério? Não Não vicia. Por isso que, você, por exemplo, acredito que se não vicia, você prefere passar o antidepressivo para ansiedade. Com certeza, com certeza. E é o tratamento, né? Porque o benzodiazepínico, ele vai tratar aquele sintoma ali no momento, mas ele não trata a longo prazo. O tratamento correto realmente são com os antidepressivos. Justamente porque o antidepressivo, ele não tem essa característica de tolerância. Então, algumas pessoas até chegam a ter essa dúvida de, por exemplo, eu uso, exemplo, né? O escitalopram há 5 anos. Parece que agora ele ficou fraco para mim. Na verdade, isso não existe. Provavelmente os sintomas que pioraram um pouco. Sim. E aí a abstinência também não existe com os antidepressivos. O que existe é uma síndrome de descontinuação ou síndrome de retirada. Então, se você tira aquela medicação de uma forma abrupta, o paciente vai sentir alguns sintomas, mas ele não vai ter uma abstinência, né? Por isso que a gente precisa de fazer um desmame gradual, independente da medicação. Isso a médica, a psiquiatra tem que fazer, né? A pessoa, Nunca. a gente vê primeiro, eu vejo muito, né? Eu vejo Uhum. a pessoa se medicando sem a prescrição médica, aí depois vicia, normalmente nos clonazepams da vida, naqueles remédios que mais viciam, e depois para retirar é mais difícil, eu acredito, né, Duda? É mais difícil, né? Assim, quanto mais tempo a pessoa usa a medicação, a gente fica aí com um desafio para poder tirar, mas é totalmente possível, né? Claro, existe um desmame lento da medicação, então a gente precisa de retirar. Nem sempre a gente consegue tirar a medicação sem colocar alguma outra, né, para auxiliar, mas sempre colocando uma outra medicação que é mais segura, que vai tratar a insônia, que vai tratar o transtorno de base também do paciente. Então, isso aí é muito importante avaliar. Lu, deixa eu botar na conversa aqui. Vamos aqui conversar aqui. Tem algo muito importante, porque às vezes a pessoa vai na psiquiatria, que é importantíssimo, e tem um negócio, né? Não, primeiro eu vou na psiquiatria, primeiro eu vou na terapia, primeiro que não existe, né? Você pode procurar onde... Até porque psiquiatria não é só para tratar transtorno. Você pode estar com a foto de alguma coisa, você pode estar... Exatamente. E de repente você nem vai tomar medicação. Isso como aí. a Duda falou. Mas é muito importante, a partir do momento que a pessoa começa a ser medicada, que haja um trabalho multidisciplinar com a terapia. Com certeza. Porque o que vai tratar o paciente, juntamente com a medicação, é a terapia, é a psicoterapia. Com queria, certeza. assim, ouvir você, se você enxerga isso também nas suas pacientes, se você vê isso. E aí, Duda? Assim, na verdade, existe um tripé no tratamento, né? Que é a medicação, a terapia Perfeito. e mudanças de hábitos de vida. Então, isso aqui faz parte. Por quê? Às vezes a gente usa uma medicação para um transtorno ansioso, mas qual o gatilho que o paciente tem? Qual foi a história pessoal? Por isso que serve muito a PNL também. Então, Sim, dentro da fantástico. programação neurolinguística, eu procuro usar muito isso para saber assim, o que está desencadeando aquilo ali. Mas, claro, o acompanhamento com o terapeuta, né, com o psicólogo, é muito importante, até porque a gente na psiquiatria acaba fazendo um pouco mais espaçado. Então, 30 dias, 40 dias. E aí, com o terapeuta, a pessoa tem aquele acompanhamento muito mais próximo, né, semanal ali, ou pelo menos quinzenal. Então, isso aí faz parte do tratamento, por conta de áreas que a medicação não consegue alcançar. Então, a gente precisa de abordar tudo isso aí. Duda, e assim, acho que eu tenho um problema. Quem eu devo procurar primeiro? Psiquiatra, psicólogo, primeiro que tá na minha frente. Psicoterapeuta, psicanalista. Eu acho que São isso muitas vertentes, eu né? acho que isso é muito individual, né? Assim, depende muito do problema, depende muito dos sintomas, né? Mas geralmente, eu tenho vários pacientes que chegam até mim como primeira consulta e aí a gente inicia um tratamento, às vezes medicamentoso ou às vezes o fitoterápico, alguma alternativa assim, mais natural mesmo, quando o paciente não tem necessidade de medicação controlada. E aí, com certeza, sempre encaminho para o terapeuta também. E tem vários casos de que o terapeuta encaminhou para mim. Com certeza. Então, assim, depende muito do caso, né? Mas não Sim. faz muita... Ou do acesso que a pessoa tem, né? Quem ela tem acesso primeiro. Não tem muito essa ordem, né? Até porque é um tripé, como a Duda falou, principalmente em transtorno. A Duda falou algo muito importante. Na minha linha terapêutica, eu tenho várias vertentes.
o trabalho com o corpo, o trabalho comportamental, a reprogramação emocional, que é a PNL, a hipnoterapia, a psicanálise. Tem várias vertentes de atuação. Mas, assim, tem algo que eu gosto muito, que eu amo muito, que é a terapia sob medida. Que, como a Duda falou, que é o sintoma, o paciente sempre vem com sintoma, sempre olhe, eu sempre comento. Aquilo que ele traz nunca é aquilo. Sempre tem algo por trás, sempre tem algo emaranhado, sempre tem uma causa a tratar-se, que ele não está enxergando, que ele não está vendo. E aquilo, na verdade, se a gente aprendesse, uma criança, quando ela está com fome, eu sempre falo isso, ela está com fome, ela chora. A minha sobrinha, sim. Ela já começa, quando ela está com sono, ela começa a coçar o olho, a gente já sabe. Vai tomar banho, vai tomar mamadeira, mas o ser humano, a gente, vamos falar assim, né? Com o crescer, com o desenvolvimento, nós perdemos esse contato com o corpo. Eu não sei, por exemplo, por que eu estou sentindo essa ansiedade? Não, eu quero que ela saia, não, eu preciso entender o que está acontecendo. Né, o paradoxo do Carl Rogers, na psicologia da terceira onda, aceitação radical de tudo. As pessoas, quando eu falo assim, você precisa aceitar. Mas como assim? Aceitação radical de tudo? Cara, quando você aplica a aceitação radical de tudo, você começa a entender. E quando você começa a aceitar que não tem esse negócio de emoção ruim, boa, aquela emoção está querendo te mostrar algo. Ela está querendo te direcionar, te trilhar para algum caminho. Peraí, por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão estressado? Por que eu estou com tanto medo? Então eu preciso descobrir a raiz disso. E somente descobrindo a raiz disso, a gente vai realmente conseguir ou regular o paciente, recursar ou regular o sistema dele, dependendo da terapia e da maneira que ele trabalha. Então é muito importante procurar também profissionais responsáveis, como nós estamos aqui na mesa, né? Então é interessantíssimo esse dado, principalmente como você trouxe, né? O antidepressivo, ele não causa, assim, sinceramente, para mim é algo fantástico, informação, você pode curtir, comentar e compartilhar, que é fantástico para você, viu? Duda, pode continuar. E isso que você falou é muito importante também, porque é sobre saber que aquela emoção ali é algo natural, né? Saber que sentir raiva é algo natural, se sentir triste é algo natural, se sentir ansioso é algo natural, dependendo do ponto, né? Se aquilo ali for proporcional. É natural também. Então, é saber olhar para aquilo ali e aceitar. E falar, não, esse daqui sou eu, essa aqui é a minha história, faz parte de mim, entender o que está ali por trás, mas não ignorar. Muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio em ir, né, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, por conta de não querer falar sobre alguma coisa, né? Mas nem sempre a pessoa vai ter que falar sobre aquilo na primeira. Ela vai falar quando ela se identificar, quando ela se sentir à vontade para falar sobre aquilo. Criar confiança. Criar confiança, mas vai chegar um momento que ela vai se sentir à vontade para falar sobre isso, para olhar para aquilo, para se tratar, para se curar daquilo também. Eu vou falar um pouco como paciente, que no meu caso, eu demorei a ter acesso à terapia porque eu achava que era uma fraqueza minha procurar alguém para me ajudar, né? E não é muito pelo contrário, você aceitar que você tem um problema, que você precisa de ajuda, isso significa que você é forte, que você quer ajuda, que você quer alguém ali te apoiando, que você quer um psiquiatra passar um medicamento, né? Um psicólogo para te ouvir, te orientar. Então, a princípio, eu tinha muito esse bloqueio, porque eu achava assim, eu não tô dando conta do meu problema? Eu tenho que me virar sozinha com ele, eu tenho que sentir ansiedade sozinha, eu tenho que sentir dor sozinha, eu tenho que aguentar tudo sozinha. E a gente vê que como que a informação ela tá chegando melhor, e as pessoas estão tendo acesso a esses tratamentos, né, tão importantes para o nosso bem-estar. E aí você percebe que, na verdade, não é uma fraqueza. É um ato de amor próprio, é um suporte que a pessoa tá ali para te acolher, para te ajudar. Eu tenho pacientes que, assim, que me relatam isso também, que tiveram dificuldade para chegar no primeiro atendimento e depois falam, nossa, graças a Deus que eu procurei isso, graças a Deus que eu acompanho com um psicólogo, graças a Deus que eu consegui me cuidar, que eu tô conseguindo ter disposição, que eu tô dormindo bem, que eu tô me sentindo alegre. Então isso é muito importante e muito gratificante pra gente também, né? Sim, a gente fica muito feliz pela confiança, né, da pessoa de estar ali na nossa frente. E coincidentemente, nessas últimas semanas, eu recebi pacientes que eu sempre falo, né, que estavam namorando a terapia há muito tempo, e estavam com medo, justamente porque tem esse estigma. Não, vou procurar terapia. Homens não fazem terapia. Mulher, não vou demonstrar vulnerabilidade, eu não vou chorar. E na verdade, você está sendo forte, porque você na verdade, é um ato de coragem. De coragem. Porque na terapia... Abrir o seu interior para o outro, né? Você está tendo coragem de abrir o seu emocional. Eu sempre falo,
Agora vocês vão se identificar. Em terapia ou na psiquiatria, a gente fala, normalmente, o que a gente não fala debaixo do chuveiro, nem debaixo do chuveiro pra gente não ouvir. Então, assim, é muito interessante. E essa ideia também, Lu, porque assim, a gente não quer sentir. É proibido sentir. E, na verdade, o sentir é importante, porque quando eu sinto, quando eu vou trazer para o corpo, eu vou ter a resposta. Esse é o trabalho da focalização, do Eugênio Gringer, que eu estudo tanto, que sou apaixonado, uma técnica que eu uso bastante, a metodologia, que é fazer convites para aquilo, para ele abrir espaço. Porque a ansiedade vem e a gente quer logo, não, tira do meu corpo, tira de... Não, calma, vamos entender o que está acontecendo, vamos... Respira, bebê, vamos... Porque se eu entendo, se eu acesso aquela memória, se eu tenho... Se for trauma, por exemplo, se eu vou fazer uma negociação, fica muito mais prático até para enviar para o psiquiatra. Duda, foi isso que aconteceu, isso. Ou ela passar para o terapeuta. Ou, por exemplo, tô vendo, tem uma baixa autoestima lá de trás, eu vou tratar. Agora você pode ir lá. Procura a Lu, vai fazer um tratamento estético. Então é muito importante. Isso é autoconhecimento. Então, quem faz terapia, eu sempre falo, terapia é para corajoso, para corajosos. Não é pra gente, pelo contrário, a gente tem uma ideia que é para covarde. Não é, cara. Não é. Eu sei que eu já passei por isso. E eu acredito que esse tabu é muito maior na psiquiatria, né? Muito maior. Porque acham que é só coisa de doido. Né? E porque... Não, essa é a frase. Psiquiatra é coisa de doido. E porque tem muito essa questão da dependência, de achar que vai ter que tomar o remédio pra sempre. Que você vai, talvez, indicar pra todo mundo o medicamento, né? Exatamente. Ou o mesmo medicamento. Exatamente. Não é bem assim. Você vai estudar o caso, a individualidade do paciente. Assim, lá é aquele famoso ditado, cada pessoa é única. Então, não adianta querer pegar o remédio do vizinho, o remédio do primo, não adianta. Chega lá, me passa tal receita. Cada pessoa é aquela pessoa com sintomas, com as comorbidades que ela tem, com o estilo de vida que ela leva, será que ela fuma, será que ela bebe, será que o remédio interage, será que ela toma alguma outra medicação, que eu não posso passar algum tipo de medicação. Então isso é muito importante. Nunca se automediquem, gente. Nunca se automediquem, porque cada pessoa é muito única de verdade. Tem aquele caso, né? Não, comigo também essa medicação aqui deu certo. Então toma aqui, toma um remedinho que... não adianta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não adianta, né? Gente, isso é fato. Tô de olho. Estamos de olho, hein? Mas vamos prosseguir, vou nem dar esse mero inteiro. Pra não se entregar, estamos se entregando aí. Mas... Dudinha, pode prosseguir. Além disso... Vou abordar um pouquinho um assunto também que é de grande dúvida das pessoas, que é quanto tempo mais ou menos dura um tratamento, Isso né? é importante. Porque, assim, existem tratamentos realmente que são crônicos, porque existem transtornos que são crônicos. Por exemplo, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, a gente precisa manter a medicação durante algum tempo. Mas, por exemplo, um transtorno de ansiedade, claro, vai depender do nível, né? Um transtorno depressivo vai depender também da evolução do paciente, de como é que ele respondeu à medicação, de quais as outras coisas que ele está buscando também para conseguir melhorar aquele transtorno. Então, isso tudo aí é muito relativo. Mas não é obrigatório que a pessoa vai começar uma medicação na psiquiatria e que ela vai precisar manter essa medicação para o resto da vida, né? Por exemplo, num primeiro episódio de ansiedade, por exemplo, a gente inicia uma medicação, geralmente eu inicio em dose baixa, então uma medicação bem tranquila, efeitos colaterais, sempre explico todos os efeitos colaterais, sempre tento passar, né, a melhor medicação ali para que o paciente tenha o menor efeito colateral possível, começar bem devagarzinho mesmo, para que ele vá fazendo essa neuroadaptação, vá se adaptando à medicação, ao corpo dele também, sabendo ali o que ele está sentindo, o que tinha antes, o que ele busca melhorar, isso é muito importante também. Então, nessa questão da medicação, a gente entra, então, com uma medicação ali, o paciente fica durante um período, que vai ser esse período até ele estabilizar. Então, por exemplo, leva aí uns 2, 3 meses, o paciente se sente melhor, não está tendo crise de ansiedade mais, está sentindo que o sono está satisfatório, está se sentindo bem. Então, é obrigatório que a gente faça um tratamento de manutenção, que é alguns meses, né, igual no primeiro episódio, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, em que a gente precisa manter essa medicação ali, na mesma dose, como uma prevenção de recaída. Então, a gente está mantendo aquilo ali, basicamente, para prevenir que o paciente tenha novas crises quando a gente conseguir tirar esse remédio.
Eu sou um exemplo claro disso, né? Porque eu já fiz uso de antidepressivo também para ansiedade durante a faculdade. Então, eu fiz uso durante 2 anos da medicação. Tirei, já vai fazer aí 3 anos. Tô sem até hoje. Tô me sentindo ótima, durmo muito bem. Sou disposta, graças a Deus. Então, isso daí acontece, né? São casos reais. Essa semana mesmo, tive uma paciente que a gente terminou o desmame, até compartilhei no Instagram. Então, isso daí acontece sempre no consultório, né? Não é porque você iniciou uma medicação que você vai ter que tomar pro resto da vida. Mas existe esse caso também. E entra de novo no que a gente conversou sobre o antipertensivo, né? Por que um remédio de pressão, ninguém questiona se vai ter que tomar para sempre. Um remédio para diabetes, ninguém questiona se vai ter que tomar para sempre. Mas um antidepressivo, a pessoa questiona. Mas por quê? Né? Se não é uma medicação que faz mal a longo prazo, não é uma medicação que vicia, não é uma medicação que vai causar nenhum dano. Tem vários estudos, são medicações antigas, estão aí desde a década de 50, então assim... E existe também essas fases da vida, né? Tem momentos que a gente está passando, no seu caso foi durante a faculdade, você passou uma ansiedade. Passou aquele período, aí você já foi saindo da medicação e deu tudo certo, né? Então, você usa a medicação por um período, durante o período você está enfrentando algum problema, algum tipo de estresse ou ansiedade, e quando esse problema passa, você consegue também sair da medicação de maneira certa, né? Acompanhando o psiquiatra. De certa forma, né? Porque, assim, sempre vai ter alguma coisinha acontecendo, né? Mas isso é importante reforçar sobre esse tratamento de manutenção para que as pessoas não tirem por conta própria. Porque, geralmente, a pessoa pensa assim, eu tô bem, então por que eu preciso continuar tomando o remédio, né? Justamente por esse tratamento de manutenção. Porque se a pessoa fica bem com 2 meses com a medicação e ela já começa a tirar... E aí ela pode contar, assim, é questão de tempo para os sintomas retornarem. E aí é ideal que a pessoa faça um tratamento direitinho, que ela faça esse desmame direitinho, para que seja aquilo e pronto, não retorne os sintomas, né? Porque senão ela sempre vai estar tendo novos episódios e a cada novo episódio a gente precisa aumentar o tempo de tratamento de manutenção, às vezes a gente precisa aumentar a dose da medicação, então é ideal que faça sempre esse acompanhamento de perto. Vai piorando o quadro, né? Ao invés de a pessoa fazer algo pro bem dela, ela tá fazendo algo pro mal, porque ela vai acabar tendo que aumentar a dose de medicação, aumentar o período, então é melhor seguir as orientações de maneira correta, né? Esperar ser liberada pelo médico. E o objetivo da medicação não é a retirada, não é começar para retirar, é melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, se a gente começou uma medicação, ele sentiu que ele voltou a se sentir bem, voltou a se sentir disposto, não tá tendo crise de ansiedade, tá se sentindo menos irritado, tá se sentindo feliz, animado, por que ele tá focando na retirada, né? E não na manutenção, vamos ter calma, vamos aproveitar o processo, no tempo certo a gente vai tirar. Claro, todo mundo, assim, ninguém quer ficar tomando remédio ad eterno, né? Mas existem os momentos para tudo também. Mas tem uma pressa pra parar de tomar remédio, é um desespero. Me contaram. Eu que sei. Não é da minha clínica, não sei, tá? Me contaram. E tem um desespero. Eu vou contar alguns casos, não são meus, me contaram aí. Um amigo seu. Um amigo dele. meu me contou. E foi sério, isso que vocês estão falando é muito sério, né? Um caso de bipolaridade, a pessoa, por si só, tirou a medicação, tirou uma, teve uma recaída, tirou 2. Até que ela tirou a 3ª vez, ela foi no vale da sombra da morte. Até que todo mundo apertou, me contaram, né? E ela começou a tomar medicação. Qualidade de vida, trabalhando bem, fazendo tudo, fazendo vídeo. Aí, cara, por que, assim, não, é isso que você falou, Lu, as pessoas têm na mente que o remédio é o inimigo delas. E não é, cara. A medicação vai fazer com que ela volte a trabalhar, volte a ter um contato social, volte. E se tiver que tirar a medicação, eu sempre falo, eu trato. Não tô mais com sintoma. Peraí, então você vai no teu psiquiatra, você vai lá na doutora Eduarda Majéssica e ela vai fazer esse exame. Eu pelo menos, eu não faço. Ó, me contaram também de casos. Rapaz, eu não entendo. Assim, eu queria que vocês. Presta atenção. Hashtag presta atenção. O pessoal me conta umas coisas. O cara tirou a medicação, o cara começou a melhorar e com 3 sessões, quando é síndrome do pânico, ansiedade, tem ferramentas para isso. A gente não promete mágica, tá? Mas, por vezes, em 1, 2 sessões, o cara começa a controlar aquilo. A gente ensina as ferramentas para que a pessoa consiga caminhar, não para tirar o remédio. Pelo amor de Deus, é para você aprender. Aí ela vai aprender a lidar e ter um tempo para tomar aquela medicação e tirar. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê o problema assim, não demonizando a internet, a gente trabalha com a internet,
a gente passa boas informações, mas também existe o outro lado. Eu vejo muito na internet. Vou com uma sessão, eu curo a depressão sem remédio, sem medicação. Aí vocês vão lá, vai se tratar, aí vai se complicar, vai ser difícil, porque você tira a medicação e volta pior. E eu tenho, inclusive, um caso que eu atendi também recentemente, de um desmame. O paciente já chegou para mim com o desmame sendo feito, né? Ele já estava reduzindo a medicação. E aí ele estava ali com 1/4 da dose inicial que ele começou. E aí ele chegou para mim falando, olha, eu estava no processo de desmame, mas eu percebi que os sintomas estão voltando. Então isso pode acontecer também, né, gente? Assim, não é uma coisa garantida. E igual a gente conversou, né? Sempre acontece alguma coisa. Então pode ser que aconteça alguma coisa que te abale mais. E aí a gente precisa ver até, né? Exatamente, ver até que dose mínima ali que o paciente consegue tolerar, né? Então, por exemplo, eu cheguei a uma dose aí de 1/4 do comprimido, mas eu tô sentindo que não tá segurando tanto. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos ver como é que você fica, né? Vamos com calma aí para poder associar isso. Até porque, na parte do desmame, principalmente, é muito importante que o paciente crie outras rotinas. Por exemplo, mantenha-se na terapia, tenha hábitos bons de vida, então alimentação saudável, uma alimentação aí rica em nutrientes que faz muita diferença também na saúde mental, uma atividade física. Eu sempre falo, gente, é importante terapia, atividade física, isso daí é como se fosse outro remédio. Então, aproveita, assim, que não vai ser pílula, mas faça por você. Porque não é só sobre ali fazer atividade física, claro, né, vai movimentar o corpo, mas é sobre disciplina, é sobre autoestima, é sobre confiança, é sobre saber que você é capaz de estar ali, de estar cumprindo com o seu próprio compromisso. Autocuidado. É aquele autocuidado e aquele momento que você sai da rotina mesmo. Porque tem gente que acorda, vai pro trabalho, volta, limpa a casa, dorme, acorda, vai pro trabalho. Como é que uma pessoa dessa não fica ansiosa, gente? Ela tem que ter um tempo pra ela, tem que ter um descanso, uma pausa também, né? Perfeito, né? É aquilo que a Lu falou, né? Contou a história dela. A gente precisa de pausa, a gente precisa descansar. E uma mente que não descansa, uma hora ela Pifa, né? Numa pifa, buga, numa linguagem popular. E é muito importante. Como curte, comenta, compartilha. Calma que o melhor tá pro final. Vamos aqui falar da nossa patrocinadora Balitas Boa, Barata e Balitas. A Balitas Modo Infantil fica ao lado do SESI de Maruípe, uma grande parceira, patrocinadora. E tem um presente para quem, Duda? Pra Laura, minha priminha. Pra Laurinha. Vai ficar bonita, vai ficar mais linda ainda. A nossa patrocinadora, muito obrigado. Essa parceria que nos acompanha há tanto tempo. Balitas, patrocinadora do Sextou com Terapia, vai estar aqui o endereço. Qualquer coisa, eles sempre estão comentando aqui embaixo do podcast. É uma equipe sensacional. Então é isso, Dudinha. Dá pra Laurinha lá pra ficar mais bonita que já é. Ela é linda, ela vai ficar linda. Muito obrigada, Balitas. Tenho certeza que ela vai ficar lindíssima. Sensacional. Lu, você quer falar algo? Você quer trazer alguma coisa? Achei bem interessante, né, esse assunto, conversar aqui com a Duda, realmente desmistificar esse assunto da psiquiatria. Eu mesmo lá atrás tinha muito preconceito, né, a gente inventa umas coisas na nossa cabeça que não existe. E tirar isso, essas dúvidas do público de modo geral, quem está nos assistindo, é muito interessante, Duda. E com certeza esse podcast que a gente estiver assistindo vai poder tirar essa imagem, né, de que psiquiatria é algo de pessoas que estão com algum problema psicótico grave. Não é. Pelo que eu reparei aqui, eu posso procurar por vários motivos. Né? Não preciso esperar chegar ao ponto aí de meio que estourei. Eu posso procurar antes e tratar isso antes, né? Isso. O ideal é um tratamento preventivo, né, Duda? Muito, gente. Às vezes as pessoas esperam deixar grave, né, pra poder ir procurar, mas é basicamente isso. Se você viu um sinal, geralmente eu falo isso, se você teve algum insight de será que eu devo procurar? Procura, porque assim, não é mandatório que você vai ao psiquiatra e você vai sair de lá também com uma receita controlada. Às vezes acontece do paciente ir lá e aí a gente passa um fitoterápico, a gente auxilia sobre hábitos de vida. Por exemplo, né, num paciente com luto, por exemplo, dependendo, né, da fase do luto ali, a terapia vai ser muito mais importante que a medicação. Então, é muito importante esse tratamento multidisciplinar e
E esse feedback, né, assim, entre a psiquiatria, a psicologia principalmente, porque a gente indica também, né, não é que tá um contra o outro, às vezes as pessoas têm um pouco disso assim, que vou no psiquiatra, não vou no psicólogo, mas não, é tudo junto aqui, realmente é um tripé, né, isso aqui tudo tá no emaranhado, tudo faz parte. Vou no psicoterapeuta, não, vou no hipnoterapeuta, vou no psicanalista, não, faça terapia. Faça terapia. Eu sempre falo, tá dando certo pra você? Eu vou dar psicanálise. Vai na psicanálise. Isso aí. O importante é que você... não, eu vou no psiquiatra e tá todo... Cara, faz terapia, procura ajuda. O importante é não caminhar sozinho, ok? Então, Duda, tem mais algo que você quer acrescentar? Você trouxe? Acho que é isso mesmo. É isso, então é o seguinte, eu vou pedir para você deixar aquela dica de ouro, aquilo que você quer deixar para o final. Você já falou muitas, não só dicas, né? Eu acho que instrução de vida, comer bem, exercício, até a própria meditação, que é tão importante, né? Muito importante. Deixa aquele recado pro pessoal, deixa já seu contato, se alguém quiser te procurar, te encontrar para fazer uma consulta preventiva, assim, a priori, melhor que seja. Melhor então, que seja. Fica à vontade na sua câmera ali. Bom, eu quero aproveitar, né, para falar que a gente desmistificou um pouquinho da psiquiatria aqui. Então, se você se identificou com alguma coisa, se você percebe que você conhece alguém que também precisa, não precisa ter tabu, gente. É uma consulta muito tranquila. Meus pacientes chegam lá e falam assim, gente, mas foi tão bom. A gente se abraça, toma um cafezinho juntos, é maravilhoso. Então, assim, não deixe de se priorizar, tenha esse amor próprio. Isso daí é um ato de cuidado, né? E sempre se priorize, né? Sempre queira o seu bem-estar. O importante é você se sentir bem com você mesmo, se sentir disposto, e a gente precisa aproveitar aí cada momento, né? Claro, sempre acolhendo nossas emoções também, porque nem todos os dias vão ser 100%, às vezes a gente vai sentir um pouco triste mesmo, e tá tudo bem, a gente só precisa se acolher e saber que aquilo ali também acontece e que tudo faz parte do nosso processo. E meu Instagram é doutora Eduarda Majeski, lá eu compartilho um pouco também do meu estilo de vida, um pouco de atividade física, conto um pouco sobre os casos do consultório, sobre o meu dia a dia, e vai ser muito importante também te ter lá. E o meu contato, né, é 99814-4277. Se você precisar, estou em Vitória, estou em Cariacica e também em São Mateus, vai ser um prazer te ter lá. Doutora Eduarda Majeski, Duda, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui. Um conteúdo rico que você pode, se você quiser, comentar, curtir, compartilha no grupo da família, naquela briga para o pessoal entender, desmistificar esse negócio de terapia, psiquiatria. Manda para alguém que precisa. Manda aquela... Assiste esse podcast aqui, vai ser muito bom. Manda para aquele amigo. Eu gostei muito desse podcast aqui, você poderia assistir também. Porque já passou 1000 pessoas aqui na minha cabeça. Já manda 1000, já. Olha lá, ó. 1000 pessoas a mais, até bem felizes no mundo. Até eu. Com certeza. Então, curte, Lu. Quer deixar uma mensagem? Fica à vontade, seu contato também, se a pessoa quer cuidar da sua autoestima, como que faz? Gente, a autoestima estética, ela entra aí também, né, doutora? Com certeza. Entra aí nesse tripé também de autocuidado, né, de você se gostar, de se amar, de melhorar aquilo que te faz mal, algum detalhe do seu corpo, do seu rosto, enfim. A gente trabalha com um atendimento voltado para a individualidade e também voltado para o bem-estar do paciente, não só para a questão estética, né? Tanto que várias vezes eu já indiquei, vai pro psicólogo, vai pro psiquiatra, vai para algum lugar, vai se tratar que tá aqui, não tá na beleza. Enfim, o meu Instagram é @doutora Tatiane Zuccon, eu sou biomédica, esteta, já atuei na área da beleza há mais de 13 anos e tá lá várias dicas minhas de autocuidado, né, de vocês se amarem, se gostarem, e uma das dicas, acho que super importante é a gente cuidar do nosso emocional, que as pessoas elas estão em falta, né, com o emocional. A gente tem olhado muito pro estereótipo. Tá faltando se olhar para o interior e cuidar do íntimo, né? Do que tá na mente, do que tá no nosso coração. E aí entra esses profissionais maravilhosos aqui, né? Que esses dois são a doutora Alex e a doutora Eduarda. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado, Lu, pela disponibilidade, veio lá de Guarapari, atendendo eu atendo Guarapari e Vitória. Então, obrigado aí, me ajudou a entrevistar a doutora Eduarda. Ótima entrevistadora, inclusive. Excelente, contribuiu que muito. Assunto, hein? Então, nesse podcast, tem um negócio, né? Nesse podcast,
o mínimo que você pode fazer é curtir, porque você ficou mais bonito emocionalmente e fisicamente. Olha só que coisa. Ó, verdade. Tem todo o combo aqui já. Ó. Vai ficar mais, você quer ficar mais bonito. Aí no contrato, o Diegão lá, Diego Alves Fotografia. Já bate uma foto. Faz casamento, tudo, né? Um podcast, pode contratar. Tudo. Então, pessoal, muito obrigado por sua audiência. Se você... Primeiro não aqui, acho que a gente vai pra TV, hein? Ó, o quê? Eu recebi mensagem da Rede TV aqui. Olha aí, rapaz. Olha, Rede TV. Estaremos na Rede TV fazendo um podcast, hein? Que legal. Fantástico. Então, pessoal, se você quer nos achar, se você quer fazer terapia, tá aqui, vai estar meu contato aqui, @alexximenes.psi, www.alexximenes, a mesma coisa, .com.br, e também 27 98107 8505. Vai ser um prazer. Toda terça-feira eu sou CEO de um treinamento que se chama Hibernação. Por quê? Relacionamento interior, porque sem relacionamento interior não tem emoção, não tem equilíbrio. Então, se você quer entrar também, vai estar aqui abaixo o treinamento. Toda terça que vai passar para o sábado, calma que eu vou dar informação, bebê. Tem minha rede lá, tem bastante contato. Trabalhamos até na mesma... Né? No mesmo consultório. Consultório multidisciplinar, também na Enseada do Soar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para a doutora Eduarda, muito obrigado para a doutora Luciana mais uma vez. E galera, foi um prazer ter você aqui, é um prazer ter vocês conosco. É por vocês que a gente faz esse podcast. Para passar contato, informação e para falar que terapia é para todo mundo, psiquiatria é para todo mundo e cuidar da beleza também, ok? Então, um forte abraço, até a próxima sexta-feira com muita terapia.